Uma das grandes causas que eu tenho trabalhado ao longo dos anos nessa questão depressão, suicídio, pânico e encontrado na humanidade, pouco se trabalha isso. Você observa que nas igrejas pouco se trabalha a questão de perdão próprio. A gente fala muito do perdão para o outro. E é uma das grandes causas que eu tenho trabalhado e parece algo inédito quando eu ministro sobre isso para as pessoas, nas igrejas, nos lugares. E é uma das maiores causas de depressão, suicídio e pânico no mundo. E entender isso é muito importante para a cura emocional de muita gente. Porque quando eu sofro o arrependimento, é porque o perdão de Deus já caiu sobre a minha vida. Isso é importante entendermos. É graça, né? Porque eu só me arrependo genuinamente, o ser humano só se arrepende genuinamente depois que a graça já provocou essa ternura das misericórdias. Porque não é a minha justiça, é a bondade e as misericórdias que conduz o ser humano ao arrependimento. E isso às vezes tem mentalidades religiosas, pessoas que viveram em uma religião muito rígida, muito fechada, que se falava muito de religião e de pouco evangelho. É difícil a pessoa entender isso, entender que perdão não é pela graça, não é pelo favor. As pessoas, poucos entendem que é favor imerecido, que é graça, que é misericórdia. E quando o arrependimento chega é porque as misericórdias e o favor e a graça estão me banhando, né? A inundação da graça, né? Então isso vai me conduzindo a esse arrependimento. Arrependimento e a graça é essa confrontação da minha maldade com as misericórdias e a bondade de Deus. É isso. É a confrontação da sua maldade e da minha maldade. O próprio Jesus disse que nós somos maus. Vocês que são maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, né? Então nós não temos justiça para merecermos o perdão. Somos perdoados por graça. Quando entendemos isso, raízes podres lá do inconsciente, que trabalha todo dia nos condenando. Tem gente que vive com o motor da culpa ligado todo dia. O motor da culpa arrastando ele todo dia e vai esfregando ele no chão e vai arrastando. O motor da culpa tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Essa pessoa não consegue ter paz. Não consegue ter paz. Eu tenho descoberto isso. E é assim, algo estrondoso no seio de igrejas, o quanto tem de pessoas que não conseguem se perdoarem. Pessoas que viveram em um ambiente de muitos dogmas fechados, de questões morais muito fortes, mas pouco evangelho, pouca Bíblia, pessoas rasas em relação à graça, em relação ao favor de Deus. Então essas pessoas vivem se culpando terrivelmente. Elas não conseguem entender que perdão é favor, que perdão é a inundação da ternura, da graça de Deus. Elas não conseguem entender que perdão, arrependimento, graça, favor, é essa confrontação da minha maldade com as misericórdias de Deus. E o Espírito que nos constrange ao arrependimento, é Ele que produz. É o Espírito que provoca isso no ser humano. E entender isso é maravilhoso, é poderoso, é curador. É curador. É como você está dissipando aí no seu inconsciente, principalmente nós que passamos lá atrás por situações, às vezes de pessoas que não falavam quase de Bíblia, falava de roupa, falava de brinco, falava de cabelo, falava de não sei o que, era proibido tomar Coca-Cola, era proibido usar sabonete, era pecado não sei o que, tudo isso, mas pouco se falava de palavra genuína de Deus. Então isso gerou muitas doenças na humanidade. Aí as pessoas não conseguem entender que perdão é favor, que perdão é graça. E isso a psicologia clássica não trabalha. Freud, o pai da psicanálise, Jung, o pai da psicologia, eles não sabiam nem o que significava perdão de Deus. Você entende? Eles não entendem o que é isso. Então a ciência não trabalha com isso. Então quando eu entro nessa ala, eu encontro milhares de gente atoladas. Aí você faz uma pesquisa como eu fiz lá em São Paulo.
85% desses camaradas que vivem na rua, jogados na sarjeta, eles não conseguem se auto-perdoarem. Abraão Silva, eu queria ser um jogador de futebol e hoje estou aqui jogado na sarjeta, entrei nas drogas, perdi pai, perdi mãe, perdi família, perdi empresa, perdi tudo. Toda aquela gurizada que você vê jogada ali, vive pelas ruas, que são pessoas que não conseguem se auto-perdoarem. Vai dentro das casas de recuperação e você vai ver todas, 95% delas não conseguem se auto-perdoar. Esse assunto, ele tem que ser trabalhado profundamente com as pessoas. E não é trabalhado, tem que ser trabalhado, porque a psicologia clássica, ela trata somente de uma forma superficial, ela não consegue ir lá, porque no espírito do homem, falar de perdão, somente quem conhece o amor de Deus, o perdão de Deus, quem foi inundado, quem nasceu de novo, que entende isso. Então, um psicólogo clássico, um cientista clássico, ele entende das complexidades da mente, da estrutura psíquica, mas ele não consegue entender o que significa essa dimensão espiritual, não é? Então, muitas pessoas passaram pelas mãos de Freud, o pai da psicanálise, de Jung, o pai da psicologia, que ele não conseguiu resolver problemas emocionais que têm como pano de fundo as questões espirituais, de perdão, pessoas que precisavam de perdão, eles não conseguiram resolver. Entendeu? Então veja como essa ala, ela é muito profunda e muito necessária. São milhões de pessoas que vivem se matando, se suicidando, se boicotando, caindo nas depressões mais terríveis da vida por pensarem que perdão tem que ser a sua justiça própria. Pessoas que levavam consigo aquela vida espiritual tão rígida, tão de perfeição, buscando aquela perfeição absurda, e de repente cometeram um equívoco e acham que não são dignas de serem perdoadas e se deprimem, se matam. Quantos líderes já se mataram por questão de falta de perdão próprio? Então isso é muito importante, a gente entender que o perdão é graça, o perdão é favor, o perdão é a inundação da graça de Deus. Então quando você está no processo de arrependimento, é o Espírito produzindo esse arrependimento e a graça de Deus te inundando. Essa cachoeira já está sobre você. Deus abençoe, meus amados, um dia de bênção.